vez. Bem-vindos à segunda parte deste especial Autárquicas 2013, hoje dedicado à Câmara Municipal de Paços de Ferreira. Temos connosco os 5 candidatos à Câmara Municipal: Floriano Silva, Henrique Pacheco, Humberto Brito, Nuno Santos Neto e Pedro Pinto. Vamos retomar então o alinhamento das questões. A próxima vai para Pedro Pinto, candidato pelo PSD, e a questão está relacionada com o problema da água e saneamento, o que pretendem fazer no futuro, se eventualmente forem eleitos para a Câmara Municipal. Bom, dado tenho pouco tempo, rapidamente só dizer que a água e saneamento resultou de concordância de todos os partidos representados. O preço daquilo que é praticado foi concordado por todos os partidos, votado na Câmara e na Assembleia Municipal, que foi comigo, a Presidente, que convidei os outros partidos e convidei o Movimento da Água para formarem uma comissão de acompanhamento e para perceberem o andamento da concessão e partilharem também das negociações, e ninguém aceitou. Gostava também de dizer que foi comigo que passamos os ramais a zero de custo e que decidimos também a restituição dos valores dos ramais. O zero de custo não teve voto favorável do Partido Socialista, bem como a restituição dos ramais também não teve voto favorável do Partido Socialista. Neste momento, e apesar da conjuntura e da descida das receitas, já devolvemos a mais de 50% do dinheiro, o que significa que nem de perto nem de longe andaremos próximos dos 13 anos que aqui foi dito que gastaríamos para devolver às pessoas. Nuno Santos Neto, a questão da água e saneamento, o que fazer no futuro? Bem, a este propósito é sebejamente conhecida a pretensão da CDU em remunicipalizar este serviço. Hoje não somos os únicos a pensar assim, mas o que é certo é que na altura em que as questões foram decididas houve unanimidade dos partidos com assento nos órgãos autárquicos, do PS, do PSD e do CDS, em aprovar esta medida. Isto, aliás, é um bom exemplo da importância para os cidadãos assegurarem nesta eleição a presença da CDU nos locais de decisão através do voto. Agora, relativamente ao futuro, e é isso que nos importa, entendemos nós que a solução política para este problema está condicionada pelas questões legais. Efetivamente, a resolução deste problema passa pela lei geral deste país, passa pela análise das cláusulas contratuais do contrato, e remunicipalizar, infelizmente, implica fazer cessar a concessão, e fazer cessar a concessão pode ser feito das formas que estão elencadas no contrato, ou por caducidade, envolvidos os 35 anos da duração do serviço, ou então por resgate, como há quem defenda, o resgate da concessão, que é a retoma antecipada do serviço antes de decorrer este prazo, e que implica o pagamento de exorbitantes compensações que são certas e estão elencadas no contrato. Importa esclarecer os cidadãos que isto implica o pagamento de uma compensação equivalente a 5% do valor da faturação anual da AGS no ano anterior, acrescida de uma outra indemnização que tem que ver com o investimento não amortizado. E também, de acordo com as regras gerais de direito, por todas as perdas e danos que essa situação envolve. Uma outra forma de fazer cessar o contrato é a rescisão com justa causa por incumprimento do contrato por banda da concessionária. Ora, confrontados nós agora perante esta solução, somos forçados a reconhecer que, por força deste ajuste que mereceu a concordância de todos os partidos, nós estamos hoje basicamente de mãos atadas. A única solução que temos para este problema acaba por ser utilizando, em primeira linha, fiscalizando a atuação da AGS e o cumprimento contratual, porque se não o fizer, isso abre a porta para que, de facto, consigamos operar a rescisão com justa causa. Assim não sendo, resta-nos a faculdade de usar a posição que o contrato nos atribui. E aqui, neste âmbito, o município tem o poder de determinar tarifários, contando que mantenha o equilíbrio financeiro da concessão, porque se não o fizer está outra vez combinado em indemnizar a concessionária. Portanto, aqui basicamente a posição que a CDU defenderá caso
caso os cidadãos lhe concedam o poder de decidir, passará por utilizar a posição contratual que detém para fazer determinações de fixação de preços, assumindo, obviamente, um custo social para manter os preços justos para o consumidor e, além disso, como é uma decorrência legal, restituirá aos municípios as taxas de disponibilidade e de ligação dos ramais. E, além disso, é importante fazer e desenvolver, envidar todos os esforços para assegurar a cobertura deste serviço a todo o Concelho, porque não podemos criar desigualdades sociais, devemos sim promover a coesão social. Floriano Silva, a questão do problema de água e saneamento. Eu, com esse parlamentar que, de facto, esse serviço tenha sido entregue a privados, acho que a água que é um bem público, é um bem essencial, e que exigia mais respeito por parte dos nossos autarcas. Mas, de facto, alienaram esse serviço ou entregaram uma concessão e hoje o Conselho está a sofrer as consequências. A verdade é que, face aos contratos estabelecidos, não sei o que é que se poderá fazer, não sei se é possível, de facto, fazer-se um resgate em condições suportáveis e, se nós tivermos responsabilidades na Câmara, com certeza que não iremos avançar para nenhuma medida sem consultar os partidos com assento na Assembleia. Coisa que o meu partido não terá, uma vez que não concorre à Assembleia Municipal. E é de maior importância ouvir os outros partidos, até porque vejo que há aqui assim pessoas que estão bem dentro do problema, que é o caso do Dr. Roberto Brito e do Dr. Santos Neto, que têm as suas ideias sobre esse assunto, porque de facto é uma coisa que custa ver a água entregue a privados. Isso é uma situação que era importante resolver. Enquanto isso não se consegue, era importante controlar o preço e a qualidade da água por parte da Câmara. E controlar a maneira como é que é feito o serviço, como é que é questionado. Também tinha apontado aqui assim, a necessidade de levar a água e o saneamento às freguesias de Eriz, São Fins e parte de Lamoso, que parece também que ainda não tem saneamento básico. Ora, como eu tenho muito tempo a falar e a água é um assunto de facto importante, e isso já está misturando um bocadinho as coisas já com o ambiente. Eu defendo a limpeza dos rios, defendo a limpeza dos nossos rios e a criação de espaços de lazer junto a esses mesmos rios, como forma, seria até a melhor forma de preservar a sua limpeza e tudo isso, e criar realmente pontos de felicidade para os nossos conterrâneos. Defendo igualmente que todas as freguesias têm que ser apoiadas, e uma das coisas, houve aqui uma proposta que foi apresentada há uns 4 anos que não percebi bem se era para as escolas, se era para toda a gente, a internet gratuita. Eu acho que devia, pelo menos, haver em cada freguesia um centro de internet, como temos em Passos Ferreira, como temos Espaço Net, para ser a internet acessível a todos os cidadãos, que era uma forma também de desenvolver a educação da nossa juventude. Também defendia o aumento da renda ecopontos como forma de estimular a separação dos lixos. Acho que é uma coisa que é importante, é realmente criar uma mentalidade diferente nas pessoas. Porque se criarmos uma mentalidade diferente nas pessoas, com certeza que se vai tratar melhor a recolha de lixos e a separação de lixos e a reutilização dos resíduos sólidos urbanos. Uma coisa que eu defendo para levar as pessoas a participar nas decisões é realmente fomentar o cooperativismo, criar um espírito cooperativo entre as pessoas. Isso vai obrigar que as pessoas se interessem pelas suas situações e sejam elas próprias a contribuir para resolver os seus problemas. O cooperativismo tem, de facto, grandes potencialidades, porque se hoje nós vemos que as pessoas praticamente que abandonaram as ideologias, praticamente todos os partidos são interclassistas, e praticamente temos a ver que pessoas de vários quadrantes e defendem praticamente as mesmas soluções para os mesmos problemas. Portanto, já a questão ideológica está a ficar assim um bocado ultrapassada. Para mim não está. Acho que temos de procurar realmente doutrinas que conduzam e desenvolvam a sociedade. O cooperativismo pode ser isso. Podemos utilizar o cooperativismo, por exemplo, na questão elétrica, como já defendi, assim como empresas como o Continente podem ter assumir a distribuição de energia, também a Câmara, através de uma
uma cooperativa podia autorizar, assumir a distribuição de energia. O mesmo acontece com os bens essenciais de consumo, porque quando as grandes empresas tomam conta da distribuição, acabam por ficar sujeitos a essas mesmas grandes empresas. Eles tomam conta da distribuição, depois tomam conta da produção e depois tomam conta do nosso gosto, porque a gente vai procurar um produto nas grandes superfícies e eles têm lá outro de outra marca. E o que é que acontece é que, apesar das condições de vida do nosso povo estar sempre a deteriorar, apesar de cada vez haver mais empregados, cada vez os salários serem mais baixos em vez de serem mais altos, a verdade é que os bens essenciais aumentaram no decorrer deste último trimestre, deste último semestre, cerca de 21%. Isso é gravíssimo. É da maior gravidade. E se houvesse uma intervenção cooperativa nos produtos essenciais, conseguiríamos com certeza reduzir o preço e conseguiríamos até educar as pessoas para um consumo mais moderado, mais virado para os bens essenciais e não para os bens supérfluos. Acho que realmente o cooperativismo tem potencialidades e várias horas, porque pode-se criar cooperativas culturais, pode-se criar cooperativas de toda a ordem. E a vantagem nisso é que é realmente o envolvimento das pessoas, as pessoas participarem. Isso é fundamental, porque tem uma vertente cultural muito acentuada e que serviria com certeza para mobilizar as pessoas para um futuro coletivo. Porque não depende apenas da ação camarária a resolver os problemas que nós já vimos. A economia está a ser comandada por forças subterrâneas cujo rosto são as grandes empresas, as multinacionais, principalmente as empresas viradas para o capital financeiro. Nesse aspecto, a Câmara devia ter um serviço de proteção jurídica ao cidadão. Um apoio jurídico ao cidadão, precisamente contra os abusos dessas grandes empresas como a EDP e que sucedem e que sentem-se indefesas e que encontram nos tribunais a resolução dos seus problemas, porque os tribunais também são muito fortes para os fracos e muito fracos para os fortes. O cidadão, há uma justiça para os ricos e outra justiça para os pobres. E a Câmara, nesse aspecto, devia criar um serviço de apoio que desse realmente proteger-se, desse indicações às pessoas como deviam se proteger perante uma hipoteca de uma casa, perante uma conta inusitada da EDP ou de outra empresa qualquer, ou mesmo da AGS. Isso era fundamental para os, pelo menos, pobres, mas sentir uma sensação de liberdade, de proteção, que o Estado que nos desapareceu, continua a ver, que o cidadão continua a ter algum valor perante a sociedade, que é o que neste momento o cidadão não tem valor nenhum. O cidadão é tratado como um farrapo. Então, quando chega a determinada idade e é arrumado no campo do trabalho, como será bem o meu caso, e não me sinto com força para trabalhar, por uma circunstância que fiquei reformado. Mas há pessoas que chegam ao fim da vida, cansados, doentes, depois de uma vida de trabalho, e não têm dinheiro sequer para os medicamentos. Isso, também, o que é que pode fazer a Câmara? É sempre dever ajudar quem precisa, mas não é assim que se resolve os problemas. É preciso lutar para transformar a sociedade. E podemos dar esse exemplo em Passos Ferreira. Se conseguirmos mobilizar as pessoas e ajudar aqueles que precisam, e ao mesmo tempo procurar alterar essa situação de necessidade, acompanhando os idosos, para que não morram abandonados, como tem acontecido ultimamente por esse país fora. A volta e meia aparece uma notícia de encontrarmos um idoso morto há 3 semanas, ou há um mês, ou há um ano, há mais tempo abandonado em casa. É preciso fazer um levantamento das necessidades do Conselho também nesse aspecto, procurar conhecer as realidades da situação em que vivem os nossos idosos e procurar até criar um centro de dia para que eles possam ter, de facto, um sítio de convívio em que se possam conviver, que não é o caso, por exemplo, dos amigos lá do parque, porque fica um bocado muito retirado e eu vejo que, apesar de haver essa associação dos amigos do parque, ainda se continua a concentrar ali assim, os idosos junto à praça em frente à Câmara. Portanto, é preciso criar um sítio mais central em que eles possam realmente estar abrigados do tempo e possam jogar uma sonequinha, um dominó e entreter-se. E neste momento eu não queria alongar, se não gasto o meu tempo por ainda primeiro com eles. Humberto Lito, o que fazer ao problema da água e saneamento? Se há tema que eu posso me sentir à vontade é a questão da água, porque creio que aí tenho um trabalho que todos reconhecem e não preciso pôr em cima de nenhum pedestal, nem de pagar de megafone a dizer aquilo que fiz ou aquilo que não fiz, porque as pessoas lá em casa sabem perfeitamente qual foi o meu trabalho nesta questão da água e do saneamento neste Conselho. Por isso, eu nesta matéria sinto-me de facto à vontade. E dizer, a primeira coisa que os cidadãos podem contar connosco é que nós vamos acabar com a taxa de disponibilidade. É uma questão legal. Já aqui disse e volto a repetir, Felgueiras não paga a taxa de disponibilidade. Há 4 anos o candidato
o dia então que ganhou a Câmara Municipal, disse que ia acabar a taxa de disponibilidade, hoje nos outdoors diz, prometeu, cumpriu, e é aquilo que nós também iremos fazer aqui em Passos Ferreira. Tem aqui o documento também da Câmara Municipal de Paredes, também acabou com a taxa de disponibilidade, e essa é uma grande medida, como também já disse, que vai beneficiar muitas famílias, porque vão passar a pagar apenas aquilo que gastam. Mas dizer ainda que, de facto, quando se fala deste tema, o melhor seria não dizer nada, seria não querer fazer nada, seria deixar tudo como está. Mas a consequência de deixar tudo como está é gravíssima, porque, atendendo àquilo que é o contrato de concessão assinado pela Câmara Municipal, há a possibilidade que a AGS tem de acionar o mecanismo de reequilíbrio financeiro do contrato de concessão, que garantia uma taxa de rentabilidade na ordem dos 13%, que neste momento não está a ser cumprida, com o aumento do valor da faturação anual nos últimos anos, sendo nós já conhecidos por sermos um dos conselhos que pagamos a água mais cara de Portugal, a situação também da Câmara Municipal neste processo, porque ou é em cumprimento da AGS que não está a fazer a extensão da rede e do investimento previsto no contrato inicial de concessão, como diz aqui Floriano, às freguesias de Sanfins e Eiris, e previa disto também não vai fazer, se continuarmos assim. Dada esta situação, é alguma coisa que tem que ser feita e necessariamente rapidamente. Não podemos estar a estudar isto durante muito tempo como quer a CDU, porque não resolvemos o problema. Estudar não resolve o problema. E por isso nós assumimos o compromisso de, assim que assumirmos a Câmara Municipal, dialogarmos, já o fizemos, já tivemos uma reunião com a AGS e vamos manter mais, dialogar com a AGS no sentido de encontrar aqui uma concessão, encontrar aqui uma fórmula que possa servir os interesses da AGS, e vai resolver rapidamente possa servir os interesses da AGS, possa servir os interesses da AGS, porque é concessionária, possa servir também os interesses do município e que possa, essencialmente, servir os interesses de cidadãos que não podem continuar a pagar a água mais cara de Portugal. E é por isso que nesta matéria eu acho que há um trabalho a fazer, mas a primeira decisão que tomaremos é acabar com a taxa de disponibilidade. Henrique Pacheco, a mesma questão, o que fazer ao problema da água e saneamento aqui no Conselho de Passos Ferreira? Antes de mais, eu queria voltar ao para trás relativamente às finanças municipais e quando eu falei da tal auditoria de gestão, não quis atacar ninguém pessoalmente e muito menos o candidato do PSD, nem faço juízo de caráter. Tenho todos que estão aqui presentes pessoas de boa fé e voluntariosas. Quando falei de ver os preços praticados, os preços de compra, dou um exemplo exatamente do que se passa nas empresas. Quando alguém, suponhamos que o CDS ganha a Câmara, vamos querer ver tudo. Como é que foi feito, o que é que se pode cortar. É como um empresário, quando compra uma empresa, vai querer ver tudo. Ou um novo diretor financeiro vai para uma empresa, vai querer ver onde pode poupar. Se calhar há algumas asneiras, às vezes há mais opções, ou se calhar está bem feito. Agora, não quis julgar ninguém. Vi que também o candidato do PSD também não respondeu relativamente ao processo que foi movido ao Estado relativamente a Secudos, não respondeu. No questão de endividamento, pode dizer o que quiser, é endividamento de curto prazo. Prova disso é o relatório do ROC relativamente, que acompanha o processo do PAEL, que diz, com base no trabalho efetuado, o que foi executado, tendo em vista a obtenção num nível de segurança moderado, chegou ao nosso conhecimento, das reservas. De acordo com a informação que dispomos, as dívidas do município vencidas há mais de 90 dias, à data de 31 de março de 2012, ascendem a 35 milhões de euros, pelo que o valor referido na lista de 7 milhões de euros é uma parte do montante total dessa dívida. Portanto, há muitas execuções contra a Câmara Municipal, infelizmente. Mas é por aí. Agora, relativamente à história daquela narrativa, como gosto de ouvir o meu amigo José Sá propôs o país neste pântano, a tal narrativa do Conselho de Amarante, que tem mais receita, mas recebe porque tem mais terreno, mas não tem tanta população, patati patatá, isso faz-me lembrar as pessoas que... É justo? Não concordo, mas é o dinheiro que se tem. Eu não vou chegar à beira de um português, não vai chegar à beira do seu banco e vai dizer assim, opá, tenho um colega meu que faz a mesma função que eu, e eu sou mais competente do que ele, mas ele está naquela empresa, ganha o dobro daquilo que eu ganho. Pá, e eu, se ganhasse o que ele ganhasse, também estava bem, consigo cumprir os meus compromissos. É o que nós temos. Agora concordo, e num debate que nós tivemos nas regiões de TV e que o Nuno Neto falou, e lançou o repto, e também aceitei esse repto, é lutar para reaver esse dinheiro que o Estado português nos desviou. São 7 milhões de euros, ok, é uma ajuda, não resolve tudo, mas
temos que gerir aquilo que temos e reivindicar. E o CDS está disponível, como a CDU está disponível, de juntar-se a quem for o próximo Presidente da Câmara para tentar fazer alguma coisa para reaver essa tal verba. E do assunto que nos traz aqui nesse ponto, o CDS é claro como água. Os contratos estão feitos, não queremos uma bomba relógio nas mãos da Câmara, no sentido de que se rescindir o contrato poderia trazer problemas à Câmara. O que nós queremos é, em parceria com a AGS, que é uma instituição também de boa fé, resolver o problema e tentar ter uma solução que não seja tão onerosa para as pessoas, que estão em dificuldade, e o preço é muito caro. Há estudos que provam que o preço é muito caro. Para a minha carteira é muito caro também. Para a minha, 30 tal euros é muito dinheiro. Mais a fatura da luz, com os aumentos sucessivos portugueses em aumento da fatura da luz e outros tipos de impostos. Temos que arranjar uma solução também para fazer uma discriminação positiva para as pessoas que estão desempregadas, para isentar de determinadas taxas, isentar, sei que há capital solidário, mas devia-se fazer uma coisa mais instituída. E também arranjar a solução, não só para rever os preços, a forma de concessão ou de gestão do sistema da água, é ver realmente, como foi referido, o problema da Irise e de São Fis. Nuno Santos Neto, no seu entender, que medidas devem ser tomadas para dinamizar a economia no Conselho? Se me permite, José Santos, eu vou utilizar algum do tempo que ainda disponho para, ainda sobre a matéria das águas, e porque não pretendia interromper o Humberto Brito, porque em algum momento ele me interrompeu enquanto eu discursava. Queria só dizer-lhe o seguinte, olhos nos olhos, é que a CDU sobre esta matéria não estuda nada, já estudou tudo. Ao passo que o PS anda a estudar desde 2002, a altura em que tomou uma posição sobre esta matéria. Posteriormente, adotou posição contrária. Há cerca de 15 dias, a posição contrária da oposição, portanto, relativamente a esta gestão do serviço. Há 15 dias, o PS, e estou a citar o Dr. Humberto Brito, na Gazeta de Passos de Feira, há 15 dias dizia: o PS propõe que se inicie imediatamente o processo de resgate da concessão à empresa AGS, questão que as pessoas já conhecem, questão que as pessoas já conhecem, e portanto agora, e muito bem, fez mais uma inflexão, e parte para a negociação. Não explica aos cidadãos se vai negociar o quê? Se vai negociar tocando flauta até à Serra da Agrela, levando consigo a AGS, ou o que é que vai negociar, o que é que pretende com essa negociação? Se é aquilo que nós dizemos, através da posição contratual, determinar a fixação de tarifas e assumindo custos sociais, afinal, negociar o quê? É isto que é importante, que esclareça os cidadãos. Só para lhe dizer e concluir relativamente a esta matéria. Agora, no que toca a questão, José Santos, era relativa à dinamização da economia do Conselho, se não estou em erro. Ora, nós precisamos efetivamente de alavancar o desenvolvimento económico, não só no âmbito industrial, mas também no do comércio. Entendemos que devemos apoiar o comércio tradicional implementando regras restritivas da atividade das médias e grandes superfícies, nomeadamente impedindo que, desvirtuando a concorrência, possam estar abertas aos domingos e feriados. Entendemos, como já expliquei, que é importante nesta matéria, para impulsionar a economia, promover um modelo industrial diversificado que combata esta situação atual de monoindústria que muito contribuiu para a crise que localmente estamos a viver. E também é preciso usar o magistério de influência do município para, junto das associações do setor do mobiliário, que é o mais importante no Conselho, desbloquear o cluster do setor, permitindo que ele assegure os objetivos para os quais foram criados, nomeadamente a organização setorial e a internacionalização, que é a grande bandeira do PS, que por um lado diz que está muito preocupado com as pessoas, mas por outro demonstra estar preocupado com as empresas. O emprego. Com as empresas. E eu já lhe disse que o emprego não é só internacionalização, está a esquecer-se da outra face da moeda, e nesta matéria nós entendemos que
não deve ser o município diretamente a subsidiar a internacionalização e a presença das empresas, e depois importava saber quais, se são 2 ou 3, qual seria o critério político para definir. Portanto, isto tem que estar a cargo das associações, tem que estar a cargo da Associação Empresarial de Passos Ferreira, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que são quem tem competências estatutárias nesta matéria. Defender o contrário seria defender, por exemplo, que o município promovesse a criação e a construção de hospitais quando é ao Ministério da Saúde que isto compete. Muito bem, Floriano Silva, no seu entender, que medidas devem ser tomadas para dinamizar a economia no Concelho de Passos Ferreira? Para dinamizar a economia no Concelho de Passos Ferreira, e tendo em conta também realmente o comércio internacional, eu acho que não se pode também, de um momento para o outro, agora acabar com as grandes superfícies aos domingos, embora eu esteja absolutamente de acordo que se acaba aos feriados. Acho incorreto estar a pôr as pessoas a trabalhar em feriados como, por exemplo, o 1º de Maio ou o 25 de Abril. Acho isso até um insulto, com toda a franqueza. Mas a verdade é que essas grandes superfícies também empregam gente aos domingos. Tem horários de fim de semana e que não se pode cortar assim de um momento para o outro. Penso que tem que ser, as soluções têm que ser trabalhadas. Eu defendo para isso realmente o cooperativismo, levar as pessoas a fazer parte da solução. E, quer dizer, não vamos agora estar a criar mais problemas lançando pessoas do desemprego quando não temos uma alternativa para ajudar. Temos que criar realmente alternativas nessa questão. Acho que se deve aproveitar realmente a questão das zonas industriais que foram criadas. Não sei a que preço é que elas são cedidas desses terrenos, mas parece que até são caros, não sei. Não tenho informação nenhuma sobre isso. Aqui os meus, não são meus concorrentes, nesse caso são meus, os outros são, são mais documentados sobre isso. Acho que esses terrenos deviam ter um valor simbólico para atrair investimento, teria que ser assim. E que, claro que teria que se procurar realmente criar outras facilidades, como a isenção ou a diminuição da derrama e procurar também baixar o preço da energia, que é o que engloba aquela solução que eu faço, criar a própria energia, criar uma empresa para a distribuição elétrica, neste caso. Seria importante, de facto, implementar o cooperativismo, que poderia atingir zonas como a própria agricultura e a própria produção agroindustrial. Há muitas hipóteses, realmente, quando as pessoas começam a pensar e querem resolver os seus problemas e são levadas a participar, as ideias surgem naturalmente. E estou convencido que é possível fazer muita coisa em Passos de Ferreira e servir até de exemplo para o resto do país, que se habituou a viver de fundos comunitários, e afinal de contas chegámos ao fim quando acordámos. O sonho estava desfeito, a liberdade está ameaçada, a democracia quase que não existe, isto é que é assim, e vemos-nos confrontados com um futuro muito duvidoso. Não posso deixar de passar aqui uma situação. Gostei da explicação que deu aqui assim o candidato do CDS, que não quis ofender o Pedro Pinto na questão mas realmente é preciso, quando vai tomar conta de uma Câmara ou de uma empresa, tem que saber como é que estão as finanças, saber como as coisas estão, não só finanças como o resto tudo. Isso é absolutamente necessário e não pode ser considerado como envolvendo um insulto para ninguém. Isso é assim com toda a franqueza que eu penso. Agora, o que eu já me sinto insultado é com o facto de, tendo eu direito, ser um candidato de pleno direito, tendo direito a nomear, fazer nomeações para as mesas eleitorais, a minha candidatura tenha sido impedida de eleger pessoas para as mesas em 4 freguesias do Conselho. Isso, quer dizer, somos os mais pretextos que não tem pé nem cabeça, porque trata-se de cidadãos eleitores, tinham todo o direito de fazer parte das mesas eleitorais, gente a quem eu não pedi o voto para os nomear, para pessoas que eu procurei, pessoas que necessitassem, como é uma tarefa remunerada, que eu sou contra isso, mas é remunerada, e há pessoas que têm carências e que podiam aproveitar de facto isso, e foi nesse espírito que eu nomeei pessoas para as mesas. Eu disse, vão vocês votar em mim, que eu nem sei quem é que eles vão votar, nem sei quais são as coisas partidárias deles. Sei que, em alguns casos, alguns que eu conheço, eram pessoas que precisavam, e eu indiquei essas pessoas para a mesa. Choca-me o facto de, por exemplo, ter uma moça com 18 anos, que é a primeira vez que vai votar, ter sido nomeada para uma mesa e eles chegarem a meio mil e terem-lhe dito que as nomeações tinham sido no dia 9, quando toda a gente sabe que as nomeações que eram no dia 11 às 9 horas da noite para todo o país. Também chegarem a Aceroa o meu mandatário e estar a junta fechada.
e, por exemplo, em Modelos o PS e o PSD resolverem que não estavam devidamente mandatados e repartir os lugares nas mesas, com certeza que eles devem ter, os que eles mandam para as mesas, com certeza sabem quem deve votar. Os que eu mandei para as mesas não sabem quem deve votar. E lamento, depois de ter estado 2 horas à espera de ser atendido na Câmara, que foi atendido pela secretária do Pedro Quinto, o seu Presidente, e de ter exposto a situação, dizendo que prescindia, inclusive, das situações que já estavam criadas, já tinham sido ultrapassadas, mas em relação aos que ainda não havia acordo entre os 2 partidos donos do Conselho, não é? Ainda não havia acordo, já se resolveu o problema de meter os 2 coisas. Não vou lugar nada, deixar correr o marfim, porque realmente os pequenos partidos não têm direito, os cidadãos, ou contra os direitos do cidadão. Isso é que é grave. Isso aí é que se pode considerar uma posição de desonestidade, que imputo tanto ao PSD como ao PS, porque fizeram esse jogo e ficaram com nomeações e acabam por me atingir como candidato de nomear pessoas, afinal não nomeia ninguém. E que as pessoas acabei por não nomear ninguém. Quer dizer, os grandes tomaram conta da ocorrência. É isso que eu vou pedir. Humberto Brito, e lembrando que restam 2 minutos e 49, esta questão da dinamização da economia do Conselho. Muito rápido. Eu acho que mais que dinamizar é reativar a economia, porque infelizmente a economia local está muito mal e é preciso rapidamente fazer alguma coisa por isto. Fico satisfeito que hoje esteja a falar de internacionalização e não feiras regionais aqui na Galiza, e isso pressupõe estarmos nos principais palcos europeus, de Europa, e também para dizer ao Nuno que, de facto, olhando aqui para o nosso exemplo do Conselho vizinho, que gastou 1.200.000 euros na promoção do Conselho deles, na área de mobiliário também, do projeto Arton Shares, 1 milhão, a Câmara só teve um gasto de 180.000 euros, e olhando para isto, olhando para esta realidade, olhando para o Conselho que está, de facto, a pôr-nos para trás, com o Presidente da Câmara mais dinâmico, mais ativo, a defender as empresas, que se faz. E por isso eu estarei disponível a partir do próximo dia 29 também fazer muito mais pelas empresas do Conselho, seja na área do mobiliário, seja na área do têxtil e da confecção. Os 2 planos estratégicos que já dissemos que vamos apresentar para estas áreas são fundamentais para definir, de facto, o que é que temos que fazer, e temos muito a fazer pelo Conselho e pelas empresas, porque é a única forma de criarmos emprego, porque as pessoas estão a precisar de empregos. Henrique Pacheco, que medidas devem ser tomadas, no seu entender, para dinamizar a economia no Conselho de Paços de Ferreira? Para além daquilo que eu falei, que é, primeiro ponto, revitalizar o comércio local, no que diz respeito ao auxílio às empresas do Conselho, até vou rever para trás, eu sou favorável às zonas industriais, e não vou criticar sempre tudo, como se fosse credível, também tem que valorizar alguma coisa. E, para mim, nem tudo está mal, mas o que eu critico relativamente ao estado de situação que está o Conselho, foi derivado a opções dos empresários, em primeiro, e segundo, falta de liderança da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, falta de liderança no sentido de dar um caminho, ter uma visão e dar um caminho aos empresários e tentar influenciá-los por um determinado caminho. Isto quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que as zonas industriais deviam ter sido feitas há mais tempo. Na altura que fluía mais negócio, havia mais financiamento bancário para as empresas e, antes do problema aparecer, devíamos ter já estar preparado, como falou agora, de preparar o Conselho relativamente aos equipamentos escolares. Eu falo do mesmo relativamente às empresas. Ter feito mais cedo as zonas industriais, incentivar os empresários a internacionalizar, e isso não foi feito. Agora, claro que agora temos que recompor os cacos, como já foi utilizada esta expressão. Outra situação que dou um pequeno exemplo que pode ser feito, foi feito ao lado do Conselho de Paredes pelo colega de partido e presidente de Câmara de Paredes, Celso Ferreira, fazer um magistério de influência. Por exemplo, em Paredes conseguiu-se que fábricas de espaço de Paredes fornecessem mobiliário urbano à Câmara de Lisboa. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu for Presidente de Câmara, eu vou aproveitar todos os contactos e estar atento aos concursos que há no país fora e tentar influenciar positivamente, chamar as empresas a participar nesse concurso para vender o seu produto. E no caso do CDS só temos uma Câmara que é Ponte Lima, mas, por exemplo, o PS tem muitas câmaras PS, PSD tem muitas câmaras no PSD, CDU também há bastantes câmaras CDU, e dentro dos seus partidos fazer uma influência, não um lobby nem um género de máfia, mas tentar influenciar positivamente, isso não custa dinheiro, e tentar puxar para as empresas para ir concorrer a esse tipo de situações. E falei há bocado do portal
do portal é muito importante e vai ajudar muito. Pedro Pinto, restam 3 minutos e 23 sobre esta questão da dinamização da economia do Conselho, no seu entender, o que é necessário ser feito. Muito rapidamente, eu já falei de várias coisas sobre a dinamização, não vou voltar a falar do cluster, é por aí que tem que ser o processo de internacionalização. Fui usado há 4 anos, há 8 anos, quando disse que até 2013 o Conselho tinha que dobrar as exportações e volume de negócios. O que é certo é que triplicou as exportações e mais que dobrou o volume de negócios, portanto foi usado do Partido Socialista como tarjas. Isto significa que é preciso pensar a médio e longo prazo. Quem vem ter de encontro à estratégia do PSD, aliás, vendo o programa do Partido Socialista, percebe-se que é a aposta em captação de investimento, é o nosso regulamento de incentivo ao investimento, é os estágios, é a incubação, portanto, por isso há muito que falamos disso. Dizer também que, lamentavelmente, uma zona industrial na Ceroa do Monte das Devesas mereceu, por parte do Partido Socialista, vários processos em tribunal que queriam impedir o que hoje acontece lá, ter cerca de 1.500 postos de trabalho. Dizer, por exemplo, que há aqui alguma sinuosidade e incerteza quando o candidato do Partido Socialista diz que o investimento do IKEA em Passos Ferreira faz rir os visitantes ou clientes estrangeiros, portanto, aqueles 1.300 postos de trabalho que lá estão fazem rir os clientes e os visitantes estrangeiros. E dizer também, como é óbvio que o Finicia vamos continuar com ele, conforme as candidaturas que existem. Este ano houve um grande desenvolvimento e muito mais candidaturas ao Finicia, e vamos continuar a fazer este cruzamento entre, não a Agência do Emprego, com outro nome, porque já existe, o Gabinete de Gestão Profissional, o posto de emprego, o contrato local de desenvolvimento social, tudo virado para o emprego e para a preparação para o emprego, e por outro lado também realçar um aspecto muito importante: com estes projetos todos que cativamos, conseguimos trazer para o Conselho, as receitas vão se refletir também. E quando acabarem as isenções dos projetos de investimento, estamos a falar, para os projetos que existem, no mínimo 300 mil euros ano de receita quando acabarem as isenções. Floriano Silva, a questão seguinte está relacionada com os centros escolares. Considera que os centros escolares construídos nas freguesias do Conselho são uma intervenção suficiente para a educação? Não são uma intervenção suficiente. São fundamentais, mas não é suficiente, porque a educação não é só a aprendizagem, não é só uma coisa, é aprender a ler, a escrever e aprender línguas, essa coisa toda. Outra coisa, a educação é também bem da base da família e da sociedade. Acho, como já disse, deve-se procurar envolver a sociedade nas escolas, como, por exemplo, as próprias comissões de pais têm tido um trabalho muito importante, que já, inclusivamente, já tive a oportunidade de louvar a sua dinâmica, a sua criatividade no apoio às escolas. Agora, de facto, fiquei surpreendido porque estava com uma ideia bastante diferente, mas ao ver os números apresentados aqui pelo Huberto Brito, sou obrigado a conhecer que, de facto, há um almoço de dívida na Câmara de Passos Ferreira. De facto, há um almoço de dívida na Câmara de Passos Ferreira e acho que há despesas também supérfluas da maneira como foram apresentadas. E penso, e agora estou-me a recordar que o candidato Pedro Pinto tinha-me dito no debate televisivo radiofónico, que inclusivamente tinha diminuído o pessoal da Câmara, que tinha 300 funcionários e que agora tem 260 e tal. Mas eu pergunto assim, mas também não entregou os serviços? 30 e tal. 230 e tal. Também não entregou os serviços a privados, portanto, tem que obrigar também a uma diminuição do pessoal. Se os serviços camaradas estão a ser entregues a privados... Os funcionários não foram despedidos, continuam. Também não convinha, também é uma de desemprego, não é? É uma das emprego, mas, portanto, acho que a partir daí começa a haver gente a atropelar-se em funções. Porque eu não sei, com os serviços, eu até já cheguei a dizer que, uma vez entregue os serviços a privados, bastaria uma agência de contribuições para gerir a Câmara. Não é? Agora, se me metem 200 e tal funcionários para gerir uma Câmara que afinal, quando está despida das suas funções originais, que é o municipalismo, desse procedimento em oferecer os bens e serviços às pessoas, não sei, de facto, temos que nos debruçar mais sobre isto. Eu continuo a dizer que a minha perspectiva é como cidadão, eu só falo daquilo que ouço, porque não fiz um estudo aprofundado sobre a matéria, não tenho acesso aos números que os outros candidatos têm, nem tenho um apoio logístico como tenho ali, por exemplo, no Santos Neto, e não temos aqui o não tenho absolutamente esse apoio, é das informações que tenho, das conversas que temos tido, mas acho que, de facto, a situação da Câmara é dramática. Penso isso. Humberto Brito tem 1 minuto e 45 para esta questão dos centros escolares. Ainda antes disso, eu queria dizer que, efetivamente, eu começo a reparar
que a culpa é sempre do PS. O PSD diz que a culpa é em tudo, até da questão económica do Conselho também é do PS. Enfim, já é um discurso de gasto e que também já não merece grande credibilidade. Agora, relativamente à questão dos centros escolares, foram feitos, tem o apoio do Partido Socialista, tiveram o apoio do Partido Socialista, conforme consta das atas, e dizer que preocupa-me é que haja centros escolares, nomeadamente Eiris, que haja uma automediação e que o dinheiro tenha sido gasto noutro sítio e não naquele centro escolar. Isso a mim deixa-me preocupado, porque também é um direito daquela população receber ou ter o seu centro escolar. Henrique Pacheco, a questão sobre os centros escolares, considera ser necessários para, ou considera ser uma intervenção suficiente para a educação do Conselho? Eu acho que eu e o CDS concordamos com o investimento que foi feito no centro escolar, que foi 15% foi só o custo da Câmara Municipal. Penso que o centro escolar de Frazão está subdimensionado, podia ser maior um bocado. Ouço que aquilo não consegue suprir todas as necessidades, do número de alunos. Relativamente aos livros, eu gostava de dizer que sou favorável a dar manuais escolares, mas, dadas as prioridades e quando eu vir o relatório de gestão da Câmara Municipal e das contas, vai mostrar que não vamos ter grandes recursos financeiros. E o que é que eu defendo? Temos de priorizar os investimentos. E dado que os livros escolares já têm uma participação estatal para quem precisa, acho que não se vai poder fazer agora, e nem nós somos favoráveis a dar manuais escolares totalmente gratuitos neste momento, porque a auditoria vai nos dar razão. Por isso eu quero essa auditoria. Temos que priorizar as necessidades mais prementes e quem precisar, por força, de ter um rendimento ligeiramente superior àquilo que o Estado diz para ter direito a manual escolar, aí a Câmara Municipal, sim senhor, acho muito bem, falou-se em capital solidário, mas pode-se alargar ainda mais e também pode-se ajudar na compra dos manuais escolares e não só, de materiais escolares. Pedro Pinto tem 1 minuto e 30 esta questão dos centros escolares. Considera ser uma intervenção suficiente para a educação do Conselho? Não, obviamente que não passa pelos edifícios só. Há muito outro investimento na educação que não tem a ver só com a parte física, tem a ver com a parte social, com a parte da animação. Portanto, isso temos vindo a desenvolver. Acho que é reconhecido por toda a gente, todos os atores da educação, um grande trabalho na educação em Passos Ferreira. No Santos Neto, 33 segundos para falar dos centros escolares. É evidente que não são suficientes só por si. É preciso depois melhorar a qualidade do ensino, intervir nessa matéria, agilizando um plano, uma capa educativa para o Conselho. Nós defendemos isso, defendemos diversas medidas concretas no plano de desenvolvimento que apresentamos para o Conselho. Não temos tempo suficiente para apresentar aqui. Muito bem. Vamos passar para a questão seguinte. Humberto Brito tem 1 minuto e 8 segundos. Ainda poderá responder à questão do programa cultural e associativo que pretende desenvolver para o Conselho de Passos Ferreira. Eu preciso mudar a agenda cultural, obviamente, e também olhando para o Conselho de usar aquilo que é Passos Ferreira, perceber, de facto, que nós não temos uma agenda cultural. Mas, essencialmente, quero que as associações e os dirigentes associativos saibam o seguinte: comigo, os protocolos que assumirmos serão pagos a 60, 90 dias. E este será um grande compromisso, será uma grande mudança já com as próprias associações e com o plano cultural para este Conselho. E Pacheco, esta questão relacionada com o programa cultural e associativo, que medidas pretende desenvolver? Continuar a apoiar as coletividades, divulgar essas mesmas iniciativas no tal portal que falo para desenvolver as exportações, poderá também servir também para divulgar as iniciativas. Queria promover a marca, a gastronomia de Friamundo, mais propriamente dito do Capão, levar para fora de Passos Ferreira esta iguaria. Uma ideia que nós temos para promover essa iguaria era de criar um festival anual, uma semana gastronómica do Capão na Alfândega do Porto, em que iríamos aproveitar os turistas estrangeiros que vêm ao Porto, que é supostamente conhecido a forte adesão dos turistas estrangeiros a visitar o Porto, dar a conhecer o Capão, divulgar o nosso património cultural e gastronómico, continuar a apoiar as coletividades e criar com as instituições do Conselho
mais dinamismo e trabalhar junto com elas. Pedro Pinto, programa cultural e associativo que temos a desenvolver. No minuto e 13. Bom, continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver. Gostava só aqui de dizer ao candidato do Partido Socialista que fez aqui uma afirmação que não compreendo, que o auto-medição e dinheiro gasto noutro sítio vai ter que justificar isto. Por outro lado, dizer-vos também que não são 128 milhões de dívida, são 57. Produzimos 5 milhões nos últimos 2 anos e meio. Em comunicações, citou aí um determinado valor, ele vai aumentar ainda. Vai aumentar porque vamos abrir mais wireless em mais sítios e por isso vai aumentar. Em assessores, não sei onde é que foi inventar o número, porque de facto é um número inventado, não temos assessores para aquele tipo de valores, nem de coisa, nem de perto nem de longe. Há uma evolução na carreira de funcionários que se chama engenheiro assessor, que é uma classificação técnica, como há um técnico de primeira ou de segunda, e estão aqui a manobrar e a manipular a informação. E gostava também de dizer que ainda que o preço metro quadrado das nossas escolas ficou entre 400 e 500 euros e 550 o metro quadrado. O preço metro quadrado da recuperação da escola secundária a cargo do governo, essa sim a cargo do governo, ficou a 900 e tal euros o metro quadrado, praticamente o dobro. Muito bem, Nuno Santos Neto, tem 11 segundos para falar sobre o programa cultural e associativo que pretende desenvolver. É necessário formar novos públicos, essencialmente protocolando com uma agenda cultural regular, periódica, semanal, se possível, com as associações culturais do Conselho, e que são muitas e bons. Floriano Silva, programa cultural e associativo que pretende desenvolver para Passos de Ferreira. Eu acho que se deve continuar a apoiar as associações. Acho que a Câmara, na questão do apoio ao desporto, fez um bom trabalho, tem feito um bom trabalho. Acho que isso de pagar as inscrições aos atletas, que é um bom princípio, porque isso vai impedir muitas pessoas de participar, de praticar desporto. E sei que a Câmara tem apoiado esses atletas, tem feito essas inscrições. É preciso continuar com essa política e não estar só apenas virado para o desporto, como é o caso, mas também para o teatro, para outro tipo de associativismo cultural. Isso, em princípio, seria isso. A questão, que políticas de apoio ao desporto? Henrique Pacheco tem ainda 1 minuto e 56 para abordar esta questão. O que defende uma política de fomento ao desporto tem mérito, são muito ajudadas pela Câmara Municipal, no sentido em que as inscrições, como foi referido há bocado pelo candidato Floriano Silva, que a Câmara já ajuda na inscrição dos atletas, dos clubes, das respectivas federações. Isso é uma grande ajuda que a maior parte delas neste momento não existiria. Mas eu vou mais para além nessa ajuda. Muitas associações trabalham com muita dedicação e muita carolice. E queria ajudar as instituições a ser mais. Desenvolver a parte técnica, na parte desportiva. Isto é, se for eleito Presidente de Câmara, eu irei, junto de algumas faculdades com quem já conversei, fazer protocolos para trazer estagiários pacientes e dos conselhos limítrofes, no âmbito curricular e não só, porque as pessoas também, quando não têm trabalho, é bom fazer currículo, por esse estagiário nos cursos de medicina, na área da fisioterapia, na área do desporto, para trabalhar nas instituições das associações desportivas do Conselho. Porque acho que falta isso e seria mais um complemento, e acho que iria trazer qualidade superior ainda à prática do desporto. E não digo uma profissionalização, mas iam dar um salto qualitativo desportivo, e as instituições do Conselho irão ter melhores performances desportivas. Floriano Silva, num minuto, políticas de apoio ao desporto. Políticas de apoio ao desporto, realmente apoiar as atividades amadoras e esses pequenos clubes, que, aliás, Passos de Ferreira tem conseguido muita coisa a nível desportivo, quer no hóquei, quer noutras modalidades, e acho que devem continuar a ser apoiadas e incentivadas. Mas apenas virando por cima para o desporto amador, nada de desporto profissional. Para as camadas jovens, essencialmente para as camadas jovens. É nesse ponto que eu defendo o apoio ao desporto.
Humberto Brito, 48 segundos, políticas de apoio ao desporto. Eu devo dizer que estava à espera da reação do candidato do PSD àquilo que eu aqui disse, mas eu devo dizer também que estes documentos que hoje aqui apresentei, os dados, são dados do município. E estas são as folhas de vencimentos e é o balancete analítico do município. Ou seja, não são dados que eu inventei ou criei, são dados do próprio município. Eu percebo também que o candidato do PSD, durante os últimos 4 anos, nos tenha procurado não demonstrar estes elementos que fomos-lhe pedindo e que a maioria sempre nos recusou. Estão aqui, são dados oficiais, estão prontos a ser publicados. Sobre isso estou completamente tranquilo sobre esta matéria e por isso, como estou tranquilo... É completamente mentira o que está a dizer sobre Por isso também estava à espera desta reação no final do debate. Muito bem, vamos então passar para as mensagens dos candidatos que irão passar ao eleitorado do Conselho de Passos Ferreira. Têm 2 minutos para passar a mensagem e o sorteio editou que o primeiro é Henrique Pacheco. Tem então 2 minutos para passar uma mensagem às pessoas de Passos Ferreira. O que tenho para dizer aos eleitores de Passos Ferreira, aos ouvintes, a todos os eleitores, primeiro de tudo, que vão votar, que não deixem os outros escolher por eles. E tudo aquilo que nós nos comprometemos é completamente execuível. E eu peço aos eleitores que nos dêem a força para poder implementar as medidas que nós apresentamos hoje a debate, para poder, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, ter força para implementar as mesmas. No caso do CDS entrar para a variação e não haver maioria absoluta na variação, o CDS assume aqui um compromisso que irá, em reuniões de Câmara, aprovar, dar o seu voto no sentido do projeto que forem apresentar. Não vamos olhar para o PS, para o PSD, para a CDU, nem para o PTP. O compromisso com o CDS é com os passenses e não haverá tricas partidárias. Irá haver, por parte do CDS, a apresentação de propostas durante os próximos 4 anos. Mesmo se ganharmos ou ficarmos na oposição, poderão contar com o CDS construtivo. Peço o voto de confiança, conto com os parceiros para nos dar a força necessária e podem contar comigo. Floriano Silva, 2 minutos para passar uma mensagem aos eleitores de Passos Ferreira. Eu também faço um apelo aos parceiros para que vão votar. Votar é muito importante, aliás, é o hino à democracia votar. É preciso votar. E, de preferência, procurar votar em consciências, saber fazer escolhas. Eu sou um candidato independente, que concorro sem qualquer apoio. Aliás, inclusive fui ostracizado pela comunicação social aqui de Passos Ferreira. A imprensa local esqueceu-se da minha candidatura. Em princípio, quando foi o lançamento, divulgou em paridade, em pé de igualdade com as outras candidaturas e a partir daí acabou. Mesmo promessas de entrevista que tinham sido feitas foram esquecidas. Portanto, eu sou um candidato independente, corro apenas à Câmara Municipal, não tenho nenhuma lista para a Assembleia Municipal nem para as juntas de freguesia. Isso quer dizer que, se for eleito, tratarei todas as juntas em pé de igualdade. Todas as freguesias são tratadas da mesma forma. E da mesma maneira, não tendo nenhum representante na Assembleia Municipal, serei fiscalizado por todos e precisarei do apoio da Assembleia Municipal para governar. E, portanto, será preciso procurar consensos e, portanto, fazer uso da democracia, pôr a democracia a funcionar. Isso acabará por trazer um novo conceito de político, porque é preciso também que as pessoas esqueçam que os políticos não são todos iguais, as políticas não são todas iguais, é preciso saber escolher. E eu sou um candidato independente, apoiado por um pequeno partido que apenas me deu o nome, não me deu nenhuma única bandeira para a campanha, e eu estou a gastar o meu dinheiro ao serviço de Passos Ferreira, ao serviço do povo de Passos Ferreira. No Santos Neto, uma mensagem aos eleitores do Conselho. Esta não será a última vez que me dirijo publicamente aos eleitores, mas, obviamente, fazendo através da difusão radiofónica da Rádio Clube de Passos Ferreira, que atinge um público muito vasto, quero dizer-lhes que o coletivo de candidatos da CDU fez um esforço que penso ter sido sério pela dignificação da atividade política no nosso Conselho e pelo inverter da tendência de descrédito dos cidadãos nos partidos políticos e nos seus representantes que os governam. A campanha foi feita, penso eu, de uma forma impoluta. Não há qualquer aspecto que nos possam apontar de negativista. Portamos-nos, penso eu, salvo devido respeito pela melhor opinião, com toda a correção perante todos os intervenientes
nesta campanha eleitoral. Estamos satisfeitos por isso e estamos também satisfeitos porque aos pacenses apresentamos um plano de desenvolvimento para o Conselho que foi estruturado em função unicamente dos interesses da população e descomprometido com os objetivos meramente eleitoralistas, que é isto que essencialmente nos diferencia de alguns partidos políticos que pretendem almejar o poder e para quem os fins justificam os meios. Por isso, concluo dizendo que o direito de voto foi uma conquista sobre a exclusão étnica, a exclusão de género, a exclusão contra a exclusão conquistado ao custo da vida de muitas pessoas e, portanto, devemos honrá-los, dignificá-los, votando conscientemente e ponderadamente no próximo dia 29. Humberto Brito, uma mensagem. Eu quero dar um cumprimento a todos os cidadãos e cidadãs que aceitaram em verdade incorporar as listas aos diferentes órgãos autárquicos neste Conselho. Creio que a campanha decorrida nos últimos tempos se foi efetuada com eleição, com espírito de trabalho, de dedicação à causa pública, por isso quero desde já felicitar todos os homens e mulheres deste Conselho que nas diferentes listas e nos diferentes partidos se apresentam e se apresentaram em eleições. Quero também dar aqui numa segunda linha uma palavra para com os nossos eleitores. Eu creio que é a hora deste Conselho mudar e este Conselho precisa de mudar. Essa mudança não pode esperar e essa mudança está no Partido Socialista. Ela é uma mudança feita por um conjunto de cidadãos e cidadãs empenhados em dar uma vida nova, a trazer uma nova energia, a trazer uma nova esperança para este Conselho, a devolver aos cidadãos uma perspectiva de vida diferente daquela que nós hoje conhecemos e que infelizmente é má porque é caracterizada pelo aumento do desemprego, pela insolvência de muitas empresas e eu creio que é o Partido Socialista o único partido que está em condições de dar esta nova esperança a este Conselho. Do lado da maioria que nos governa há 37 anos, saberemos que é mais do mesmo. Não há nada de novo nos próximos 4 anos. E é esta efetiva alternância democrática, é a oportunidade que os eleitores podem dar ao Partido Socialista, que pode fazer a diferença neste Conselho, e é esse voto de confiança que nós, e eu aqui pessoalmente, peço a cada um dos cidadãos e das cidadãs deste Conselho. Eu repito uma mensagem aos eleitores do Conselho de Passos Ferreira. Bom, eu obviamente que quero agradecer o debate e quero dizer que julgo que os eleitores saberão julgar o processo de transformação que veio acontecendo no Conselho de Passos Ferreira. Não posso deixar de, para que julguem, também consigam fazer algumas diferenças. Foi publicado pelo Partido Socialista que as contas dos centros escolares não batem certo, que, por exemplo, o Centro Escolar de Carvalhalza, a conta final era 1.800.000 e nós dissemos que custou 2.800.000. Foi explicado ao Partido Socialista em reunião de Câmara que a Rua de Real custou 500.000 euros é acesso ao centro escolar, o terreno 360.000 euros e o equipamento 300, e a questão os 2.800.000. Poderia explicar o mesmo em relação ao Centro Escolar de Frazão, que é exatamente a mesma coisa. Foi explicado em reunião de Câmara, mas para se fazer política que bata certo, é preciso depois não atirar para cá para fora a toadas. Gostava também de dizer que Paredes e Felgueiras pagam tarifa de disponibilidade. É mentira esta questão da tarifa de disponibilidade. É preciso que o Partido Socialista vir a fatura, por exemplo, de Paredes ao contrário, que vai ler tarifa fixa ou tarifa de conservação, porque é, e só publicou à frente, que é tarifa de disponibilidade. Tenho que falar com quem Da mesma maneira, estão aqui à frente das provas. Tenho que falar com o Presidente da Câmara Paredes. Desculpe lá que não, isto é a mensagem final, tenho que ter mais tempo, porque vou ser interrompido. Está aqui a fatura também de Paredes, de Felgueiras, que tem a tarifa de conservação, que são as tais tarifas fixas, que num sítio se chama disponibilidade, de outro sítio chama-se outro nome qualquer. Gostava de salientar alguns aspectos, eu fui interrompido, gostava de ter, nomeadamente que, em termos de transporte escolar, Paredes apoia a partir de 4 km, Felgueiras a partir de 3, Passos Ferreira apoia a partir de 4 km e os mais carenciados a partir de 2.200 metros. Gostava também de dizer que temos manuais escolares. Nós, para além de apoiarmos as famílias mais carenciadas no escalão A e B, em todos os escalões de ensino, através da Capital Solidária, apoiamos fortemente, infelizmente, que muita gente precisa. Gostava também de dizer que não é a Câmara responsável pelo desemprego, mas é responsável pela criação de 3.000 novos postos de trabalho. Gostava ainda de dizer que a nossa taxa de início... Chegámos ao final deste debate. Quero agradecer a presença dos 5 candidatos às próximas autárquicas. Floriano Silva, candidato pelo PTP, Henrique Pacheco, candidato pelo CDS-PP, Humberto Brito, candidato pelo PS,
Nuno Santos Neto, candidato pela CDU, e Pedro Pinto, candidato pelo PSD. Este debate terá reposição amanhã na Rádio Clube a partir do meio-dia e depois o ciclo de debates termina amanhã a partir das 21 horas para a Assembleia Municipal com as presenças dos candidatos Clívio Coelho pelo CDS-PP, José Armando Amorim pela CDU, José Bastos pelo PSD e Paulo Ferreira pelo PS. Da minha parte, resta-me agradecer a vossa presença e, enquanto os ouvintes, desejo-vos uma boa noite e até amanhã.